Que a paz do Senhor esteja com você neste momento. Sei que há dias em que o coração aperta, em que o medo do que não se vê é maior do que qualquer coisa. A vida traz desafios que às vezes parecem além das nossas forças. Mas lembre-se, você não está sozinho. Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. Quando tudo parecer incerto, quando o perigo rondar sem aviso, existe um refúgio seguro, a oração. Hoje nos voltamos a Padre Pio, um homem de fé inabalável, que sentiu na pele as dores deste mundo, mas nunca desviou os olhos do céu. Ele compreendeu o peso das preocupações, as angústias da alma e, com sua intercessão, ajudou tantos a encontrar proteção. Reze comigo agora, abra seu coração. Senhor Todo-Poderoso, diante de Ti nos colocamos fracos e pequenos, mas confiantes no Teu amor. Sabemos que existem perigos que enxergamos, mas também aqueles que se escondem na sombra, tramando contra nossa paz. Livra-nos, ó Deus, de todo mal que se levanta contra nós, visível e invisível. Dá-nos olhos espirituais para percebermos os sinais, para fugirmos das armadilhas e caminharmos com segurança nos Teus caminhos. Declare: tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Senhor, quantas vezes nosso coração estremece diante das ameaças do mundo. O medo nos visita nas madrugadas silenciosas, nos momentos em que estamos sozinhos com nossos pensamentos, mas Tua palavra nos ensina: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Salmo 23, 4. Que essa certeza nos acompanhe, que sintamos Tua presença como um escudo ao nosso redor. Pai amado, quantas vezes tentamos seguir adiante, mas os obstáculos se acumulam. As dificuldades financeiras, as enfermidades, as intrigas dentro do nosso próprio lar. Parece que forças ocultas tentam nos desanimar, mas sabemos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. E por isso clamamos com fé: cobre-nos com Teu manto sagrado, envia Teus anjos para nos guardar, dissipa toda a obra das trevas ao nosso redor. Escreva Amém, se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Ó glorioso Padre Pio, que em vida sentiu na carne o peso do sofrimento e mesmo assim nunca perdeu a fé, intercede por nós. Tu que enfrentaste batalhas espirituais intensas, que viste o inimigo se levantar contra ti, ensina-nos a confiar mais, a não temer o desconhecido, a nos entregarmos de verdade ao amor de Deus. Estende Tua mão sobre nós, protege nossas famílias, afasta toda a ameaça que ronda nossa casa, nosso trabalho, nossa saúde. Senhor, sabemos que a vida não é fácil. Há momentos em que a solidão nos abraça, em que as dúvidas nos sufocam, mas também sabemos que Teu amor é maior do que qualquer escuridão. Dá-nos forças para continuar, para não desistirmos, para não deixarmos que o medo nos paralise. Padre Pio, fortalece nossa fé. Mostra-nos o caminho quando estivermos perdidos. Deixe eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Pai eterno, olhai por aqueles que se sentem desamparados neste momento. Há tantos corações aflitos, tantas lágrimas que ninguém vê, mas Tu vês, Tu conheces cada dor, cada preocupação. Por isso pedimos: vem ao encontro daqueles que necessitam de consolo. Acalma a mente inquieta, alivia o coração angustiado, dá paz a quem já não sabe onde encontrar descanso. Jesus, quantas vezes tentamos carregar tudo sozinhos? Achamos que precisamos resolver tudo, que precisamos ser fortes o tempo todo. Mas Tu nos dizes: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Hoje, colocamos diante de Ti nossas preocupações. Pegue-as em Tuas mãos, Senhor. Cuida de nós. Escreva: eu tenho esperança. Se sabe que Deus nunca te abandona. Padre Pio, ajuda-nos a enxergar além do que os olhos veem.
Ensina-nos a confiar na providência divina, a perceber os sinais que Deus nos dá a cada dia. Há tantas bênçãos ao nosso redor que passam despercebidas, que possamos reconhecer as pequenas vitórias diárias, os momentos de graça que nos cercam. Senhor, rogamos por proteção. Protege nossos lares de todo o mal, guarda nossos filhos, nossos netos. Que nenhuma força negativa tenha poder sobre nós. Que toda inveja, toda armadilha do inimigo seja quebrada em teu nome. Senhor, somos teus. Toma-nos em teus braços. Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Jesus, sabemos que muitas vezes não entendemos teus planos. O que parece ser uma porta fechada pode ser tua proteção. O que parece uma demora pode ser tua preparação. Dá-nos paciência para esperar, fé para confiar e coragem para seguir em frente, mesmo sem enxergar o caminho todo. Padre Pio, queremos aprender contigo a entregar tudo nas mãos de Deus, a aceitar sua vontade, a descansar na certeza de que Ele sempre sabe o que é melhor para nós. Ajuda-nos a manter o coração firme, a não nos desesperarmos nas dificuldades. Escreva: Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Senhor, sabemos que a vida é feita de altos e baixos, de momentos bons e ruins. Mas uma coisa nunca muda: tua fidelidade. Por isso, hoje, reafirmamos nossa confiança em Ti. Não importa o que vier, não importa o que tentarem contra nós, sabemos que estamos protegidos pelo Teu amor. Padre Pio, caminha conosco, seja nosso intercessor nos momentos de incerteza, nos momentos de medo, nos momentos em que nossa fé vacila. Ensina-nos a confiar, a orar, a esperar. Deixe: eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Senhor, estamos aqui, diante de Ti, entregando tudo o que somos. Cuida de nós, livra-nos de todo perigo, de todo mal. Guarda-nos hoje, amanhã e sempre. Declare: amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Mas será que você está mesmo protegido? Você já parou para pensar no quanto o mundo espiritual interfere na sua vida? Talvez você ache que suas dificuldades são apenas coincidências, que os problemas que aparecem um atrás do outro são normais. Mas e se eu te disser que há forças invisíveis agindo contra você neste exato momento? Sim, existem perigos que você vê, dívidas que te sufocam, brigas na família que te desgastam, enfermidades que te tiram o ânimo. Mas e os perigos que você não vê? As invejas silenciosas, as energias negativas, os ataques espirituais que minam suas forças sem que você perceba. Você já se sentiu cansado sem motivo? Já percebeu que, por mais que tente, as coisas parecem não andar para frente? Isso não é obra do acaso. Escreva: Jesus, eu confio em vós. Se acredita no poder transformador de Deus. Padre Pio sempre alertava: o demônio é como um leão feroz que anda ao redor esperando uma chance de atacar. E a verdade é que quando estamos distraídos, quando nossa fé está fraca, nos tornamos presas fáceis. Você já percebeu como as coisas começam a dar errado quando você se afasta da oração? O inimigo age na sua fraqueza, nas suas dúvidas, nos seus medos. Mas hoje, eu te digo, há um caminho para quebrar essas correntes. Senhor, quantas vezes somos atacados sem saber? Quantas vezes dormimos em paz, mas no mundo espiritual há batalhas sendo travadas ao nosso redor? Hoje, clamamos por Tua proteção. Coloca Teus anjos ao nosso redor. Fortalece nossa fé. Afasta todo espírito de perturbação, de miséria, de doença. Tira de perto de nós todo laço invisível que nos impede de prosperar. Declare: tenho fé, se acredita que a oração pode te proteger dos ataques do inimigo. Você já sentiu que alguém olhou para você e, depois disso, tudo começou a dar errado? O olhar de inveja é mais poderoso do que muitos imaginam. Existem pessoas que desejam seu mal, mesmo que sorriam para você.
Padre Pio dizia que a inveja é uma das armas favoritas do inimigo, porque ela corrói vidas sem que a pessoa perceba. Mas hoje, em nome de Jesus, quebramos toda a inveja, toda a energia negativa lançada sobre você e sua família. Pai amado, livra-nos das más intenções, dos falsos amigos, das palavras malditas lançadas contra nós. Fecha os ouvidos daqueles que nos caluniam, fecha as bocas daqueles que nos desejam o mal. Reveste-nos com teu poder, para que nenhum dardo do inimigo nos atinja. Escreva amém se você deseja ser blindado contra toda inveja e energia negativa. E aquela sensação de que algo te puxa para trás? Você já sentiu que, por mais que tente, sempre volta ao mesmo lugar? Isso não é normal. Maldições espirituais existem e muitas vezes são herdadas. Talvez você tenha sido criado em um lar onde só havia escassez, onde sempre faltava algo. Talvez sua família sempre enfrentou dificuldades e você acredita que é o destino. Mas eu te digo, isso pode ser quebrado. Padre Pio nos ensina que, quando clamamos a Deus com fé, cadeias espirituais são destruídas. Não importa há quantas gerações sua família sofre, Deus pode reescrever a sua história. Senhor, se existem amarras espirituais em nossas vidas, quebra-as agora. Se existem pactos ou palavras de derrota que foram ditas contra nós, cancela tudo com teu poder. O Senhor é o Deus do impossível, e nós cremos que nada pode resistir à tua força. Deixe eu confio. Se acredita que Deus pode mudar sua história a partir de hoje. Mas e aquelas noites em que o sono não vem? Você já acordou no meio da noite sentindo um peso estranho? Já teve sonhos perturbadores, como se algo estivesse te atacando? Isso não é um simples pesadelo. O mundo espiritual é real, e há momentos em que a batalha se torna mais intensa. Padre Pio era atormentado pelo demônio que tentava calá-lo, enfraquecê-lo, mas ele resistia em oração. Você também pode resistir, mas precisa estar protegido. Hoje, vamos clamar por uma proteção especial para suas noites. Senhor, quantas vezes deitamos com o coração aflito? Quantas vezes o medo nos acompanha até o travesseiro? Hoje, colocamos nosso descanso em tuas mãos. Guarda-nos enquanto dormimos. Coloca teus anjos ao nosso redor, para que nenhum mal nos toque. Se houver algo tentando nos atacar no mundo espiritual, que seja destruído agora, em nome de Jesus. Escreva, eu tenho esperança, se crê que suas noites serão de paz a partir de hoje. E quando a doença chega, quando o diagnóstico assusta, muitas vezes, os médicos dizem que não há saída, mas Deus tem a última palavra. Padre Pio operou milagres incríveis de cura. Pessoas que já não tinham esperança foram restauradas pela intercessão dele. Hoje, se você ou alguém que ama precisa de cura, esta oração é para você. Senhor, sabemos que o corpo pode enfraquecer, mas Tu és o Deus da vida. Se há alguma enfermidade alojada em nós, expulsa-a agora. Se há dores persistentes, se há diagnósticos desanimadores, coloca tuas mãos sobre nós. Cura-nos, Senhor. Restaura nossa saúde, renova nossas forças. Declare, eu creio, se acredita que a cura divina é possível. Mas talvez sua luta não seja física, talvez sua batalha esteja dentro da sua mente. A ansiedade tem te consumido? A tristeza tem te tirado o ânimo? Muitas vezes, o inimigo age na mente, semeando dúvidas, medos, desânimo. Padre Pio dizia que a maior batalha acontece dentro de nós. E se você tem sentido sua mente pesada, saiba que Deus pode libertar você. Senhor, toma conta dos nossos pensamentos. Se há medos que nos prendem, se há angústias que nos afogam, liberta-nos agora. Coloca em nós um espírito de paz, um espírito de confiança. Que toda a escuridão que nos cerca seja dissipada pela tua luz. Deixe eu confio em Deus, se deseja libertação para sua mente e seu coração. Mas talvez você esteja pensando, será que Deus me ouve? Será que Ele se importa comigo? Eu te digo, Ele se importa. Você não chegou até aqui por acaso.
Deus queria que você visse esta mensagem. Ele queria que você soubesse que suas orações não são em vão. Ele tem visto suas lágrimas, ele tem ouvido seus clamores. E ele está agindo, mesmo que você ainda não veja. Escreva Amém, eu creio, se confia que Deus já começou a agir na sua vida. Agora, feche os olhos por um instante. Respire fundo, sinta a presença de Deus e diga em voz alta: Senhor, eu confio em Ti. Continue comigo, pois a oração ainda não terminou. Mas e se eu te disser que o tempo está se esgotando? E se neste exato momento algo invisível estivesse tentando te impedir de receber essa oração? Não ignore os sinais. Nada é por acaso. Se você sente um aperto no peito, uma inquietação, uma vontade de parar de ler, entenda, existe algo maior tentando te impedir de continuar. Mas você não pode parar agora. Sabe aqueles momentos em que tudo parece estar bem, mas de repente, sem explicação, uma tempestade se forma? Um problema surge do nada, um acidente quase acontece, uma doença inesperada aparece. Você já percebeu que sempre que está prestes a dar um passo importante na sua vida, algo tenta te puxar para trás? Isso não é coincidência. Há forças espirituais trabalhando contra você. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita que Deus pode quebrar essas correntes espirituais. O inimigo age de maneira sutil, ele não bate na sua porta anunciando sua chegada. Ele se esconde nas pequenas coisas, no desânimo que surge sem motivo, nas discussões que parecem começar do nada, na preguiça que te impede de rezar. Aos poucos, ele vai tirando sua força, te deixando fraco, vulnerável, sem perceber que está se afastando da proteção divina. E então, quando você está cansado, quando sente que não tem mais forças para lutar, ele ataca. Com problemas financeiros, com doenças, com medo, com solidão. Mas hoje você vai dizer basta. Hoje você vai se revestir da armadura de Deus, vai clamar com fé e quebrar todas essas investidas malignas sobre a sua vida. Senhor, sabemos que o mal trabalha na escuridão, mas tua luz é mais forte. Onde há trevas, que haja claridade. Onde há opressão, que haja libertação. Se há algo invisível tentando roubar nossa paz, que seja destruído agora, pelo poder do teu nome. Declare: tenho fé, se acredita que Deus pode te proteger de todo ataque invisível. Mas existe um perigo ainda maior. O perigo que se esconde dentro da sua própria casa. Você já sentiu o ambiente do seu lar pesado? Já percebeu que depois de certas visitas, as coisas começam a dar errado? Já sentiu arrepios inexplicáveis, objetos caindo sozinhos, barulhos estranhos à noite? Não ignore esses sinais. Muitas vezes, o inimigo encontra brechas onde menos imaginamos. Uma palavra maldita lançada contra a sua casa, uma inveja disfarçada de amizade, uma energia ruim trazida por alguém de fora. E quando você menos percebe, o ambiente se torna carregado, os moradores vivem doentes, os sonhos se tornam pesadelos. Padre Pio sempre alertava: protejam suas casas com oração. Não permita que seu lar seja invadido por forças espirituais negativas. Levante-se agora e peça ao Senhor que purifique sua casa, que expulse tudo o que não pertence a Ele. Senhor, coloca a tua presença dentro da minha casa. Se há algo que não vem de ti, que seja dissipado agora. Se há algo escondido tentando roubar nossa paz, que seja revelado e destruído. Meu lar pertence a ti, Senhor. Escreva Amém. Se deseja que sua casa seja um refúgio protegido pelo poder de Deus. Mas e aquela angústia que te aperta o peito sem explicação? Você já acordou com um peso na alma, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer? Esse sentimento não surge do nada. Muitas vezes é um aviso do mundo espiritual. Padre Pio dizia que o inimigo age na mente.
Ele planta medos, incertezas, pensamentos ruins. E quando você dá espaço para esses pensamentos, começa a acreditar que algo ruim vai acontecer, começa a se sentir derrotado antes mesmo da batalha começar. Mas hoje você vai quebrar esse ciclo. Hoje você vai silenciar essa voz de medo e ouvir apenas a voz de Deus. Senhor, se há alguma voz negativa tentando nos desanimar, que seja calada agora. Se há algum pensamento de medo, de angústia, de derrota, que seja substituído por tua paz. Coloca em nós uma fé inabalável, para que possamos caminhar sem medo do que está por vir. Declare: eu confio, se acredita que Deus está no controle da sua vida. Mas eu preciso te perguntar algo. Você já se sentiu observado? Já teve a sensação de que algo ou alguém estava te olhando, mesmo quando estava sozinho? Não ignore essa sensação. Muitas vezes, no mundo espiritual, existem olhares que não são humanos. Olhares que espreitam, que desejam o seu fracasso, que se alimentam da sua fraqueza. Padre Pio enfrentou isso durante toda a sua vida. Ele via o inimigo tentando se aproximar, tentando perturbar sua paz. Mas ele nunca cedeu ao medo. Ele orava, combatia, expulsava. E hoje você fará o mesmo. Senhor, se há algum espírito observador tentando nos atormentar, que seja repreendido agora. Se há algum olhar invejoso, alguma presença negativa ao nosso redor, que seja dissolvida pelo teu poder. Nenhum mal pode resistir à tua luz. Escreva: eu tenho esperança, se crê que Deus está te libertando neste momento. Agora, olhe ao seu redor. Olhe para a sua vida. Quantas coisas já aconteceram sem explicação? Quantos momentos de angústia surgiram do nada? Você acha que isso é apenas obra do acaso? Não ignore os sinais. Se você chegou até aqui, é porque Deus quer abrir seus olhos. Ele quer que você desperte para o mundo espiritual, que você fortaleça sua fé, que você proteja sua casa, sua família, sua alma. Mas há algo muito importante que você precisa saber. O inimigo teme a oração. Ele faz de tudo para te distrair, para te impedir de rezar, porque ele sabe que quando você clama a Deus, quando você pede proteção, ele perde o poder sobre a sua vida. Por isso, agora, tome uma decisão. Você vai permitir que os ataques continuem, ou você vai se levantar em oração e clamar pela proteção divina? Senhor, hoje tomamos uma decisão. Não seremos mais reféns do medo. Não seremos mais alvo fácil dos ataques do inimigo. Hoje, nos colocamos sob tua proteção, clamamos pela intercessão de Padre Pio e pedimos: livra-nos de todo o mal, visível e invisível. Declare: eu creio, se aceita essa proteção sobre sua vida. Mas há algo mais que você precisa saber. Algo que pode mudar completamente o rumo da sua vida espiritual. Algo que pode te blindar contra todo o mal. Você está pronto para descobrir? Então continue comigo, pois a oração ainda não terminou. E se eu te dissesse que há uma chave para romper com toda essa escuridão? Algo que poucos conhecem, mas que pode ser o divisor de águas na sua vida espiritual? Você já percebeu que, quando se aproxima de Deus, os ataques aumentam? Que quando começa a buscar mais oração, mais obstáculos surgem? Isso não é coincidência. O inimigo sabe que sua libertação está próxima. Ele faz de tudo para te desviar, para te cansar, para te fazer desistir antes da bênção chegar. Mas você não pode parar agora. Escreva: eu creio, se você entende que Deus tem um propósito poderoso para a sua vida. Padre Pio dizia que o maior erro do inimigo é subestimar o poder da oração. Oração é mais do que palavras jogadas ao vento. Oração é uma espada espiritual. Quando você ora com fé, o mal recua, as correntes se rompem, as portas se abrem. Mas existe algo essencial que muitos esquecem: a perseverança. Quantas vezes você já começou uma oração e parou no meio? Quantas vezes começou um propósito e desistiu? É exatamente isso que o inimigo quer.
Ele sabe que se você continuar firme, se persistir, as muralhas cairão. Mas hoje, algo está mudando dentro de você. Hoje, você está se levantando com uma força nova. Senhor, nós não desistiremos, não permitiremos que as forças do mal nos roubem a esperança. Hoje declaramos: somos teus, Senhor. Nossa casa pertence a ti. Nossa vida pertence a ti. Nossos sonhos pertencem a ti. Nenhum inimigo poderá nos deter. Declare: amém, eu creio. Se aceita essa vitória sobre a sua vida. E sabe o que acontece quando você decide permanecer firme? O mal se desespera. Ele percebe que não tem mais domínio sobre você. Ele vê que suas armadilhas não funcionam mais. Porque agora você está coberto pelo manto da fé, protegido pela oração e guardado pela presença de Deus. Mas há algo que você precisa fazer. Você precisa se manter vigilante. A Bíblia diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. O inimigo espera um momento de fraqueza para atacar. Não dê essa brecha. Senhor, fortalece-nos para que não caiamos nos mesmos erros. Dá-nos discernimento para reconhecer as armadilhas, coragem para enfrentar os desafios e fé para seguir em frente, mesmo quando tudo parecer difícil. Deixe eu confio em Deus, se acredita que Ele está te fortalecendo agora. Agora, imagine por um instante. Imagine sua vida livre desses medos. Imagine sua casa cheia de paz. Sua mente tranquila, seu coração leve. Isso é possível, mas você precisa tomar uma decisão. Você precisa escolher caminhar na luz, permanecer na fé, fortalecer sua alma diariamente. Padre Pio nos ensina que a oração deve ser constante. Não adianta orar uma vez e esperar que tudo se resolva. Assim como um guerreiro treina todos os dias para a batalha, você precisa fortalecer sua alma todos os dias com oração, leitura da palavra e confiança em Deus. Senhor, dá-nos um coração perseverante, que nunca nos falte vontade de orar, que nunca nos falte sede de Tua presença, que sejamos fiéis a Ti, assim como Tu és fiel a nós. Escreva: Deus é fiel, se acredita que Ele nunca te abandona. E agora, quero que você faça algo importante. Coloque a mão sobre o seu coração. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Sinta essa paz te envolvendo. Essa não é uma simples emoção. Isso é Deus falando com você. Ele está te dizendo: filho, eu sempre estive aqui. Eu nunca te deixei. Eu tenho visto suas lágrimas, ouvido suas orações. E hoje eu te digo: a tua vitória está chegando. Declare: eu creio na minha vitória, se recebe essa palavra sobre a sua vida. Agora levante sua cabeça, siga em frente sem medo, porque você não está mais sozinho. E antes de irmos, quero que você prometa algo. Não pare de orar, não importa o que aconteça, permaneça firme. Deus está contigo e nada poderá te derrubar.